Ok, gente, começando esse vídeo sobre as aulas 17 e 19. Lembrando, esses vídeos são revisionais, a gente já viu, por isso que eu tô falando bem rápido, né? Em relação a esses conteúdos, só para vocês darem uma lembrada mesmo. Então, primeiro, vamos lembrar aqui quais são os elementos básicos que tem um circuito. A gente tem aqui o dispositivo de manobra, que seria a chave, né, do circuito, um gerador elétrico, que poderia ser uma pilha ou uma fonte de tensão ou tomada de casa. A gente tem também o resistor, tá? O gerador elétrico, ele é representado por esse símbolo, né, que tem aqui uma parte maior do que a outra. E um lado representa o polo positivo e outro negativo. Lembrando que o gerador elétrico é uma fonte de diferença de potencial, ou seja, é uma fonte de DDP, ou voltagem, ou tensão. Tem vários nomes para essa mesma coisa, tá? Ele é um dispositivo, então, que vai transformar outra modalidade de energia em energia elétrica. Normalmente, se for uma pilha, energia química e energia elétrica, tá? O outro dispositivo importante é o resistor. Esse dispositivo, ele transforma a energia elétrica consumida em energia térmica. Então, normalmente, esses aparelhos dissipam energia na forma de calor. Esses aparelhos não, esses elementos. Então, os resistores, eles promovem no circuito o que a gente chama de resistência elétrica. A resistência é uma grandeza que mede a oposição à passagem de corrente, tá? Então, os resistores são elementos que dificultam a passagem de corrente em um circuito. Então, imagine que esses resistores, eles têm aqui uma relação que dificulta esse caminho de passagem aqui imagina que isso aqui é a carga, né, a corrente vindo, então tem que desviar de todos esses percursos vermelhinhos que representam essa resistência. A resistência, ela é determinada pela razão, ou seja, pela divisão da voltagem, ou seja, da DDP, pela corrente que atravessa aquele resistor, tá? Ou atravessa aquele circuito. Quanto maior for o valor da resistência, maior será a oposição que ele faz à passagem de corrente. Então, se eu tenho uma resistência muito alta, significa que a corrente vai ser baixa. Então, corrente, resistor, voltagem. Então, a voltagem, como eu disse, a DDP, ela possibilita uma orientação dos elétrons em forma de corrente. Então, vai existir a corrente a partir do momento que eu faço a ligação de uma fonte de voltagem, como uma pilha, e uma ligação com fios. Vai criar uma corrente, que é um movimento ordenado dos elétrons livres desse material, que normalmente são metálicos, já que os materiais metálicos são ótimos condutores elétricos, né, gente? Esse movimento vai acontecer e, devido à resistência que esses resistores fazem dentro do circuito, a corrente diminui, mesmo atento aí à mesma voltagem, oferecendo aí um valor de corrente que seria maior. Devido à resistência, esse valor diminui. Isso impede, muitas vezes, os curtos. Então, uma ligação de um fio direto numa fonte de tensão sem resistência elétrica pode gerar um curto-circuito, né? Então, para determinar a resistência, como eu já disse, a gente divide a voltagem pela corrente. A medida, então, é 1 volt dividido por 1 ampere, porque voltagem é volt, corrente é ampere. Quando eu faço essa divisão, eu acho 1 ohm. Então, se eu dividir 1 volt por 1 ampere, eu vou chegar a 1 ohm. Então, esses são os símbolos que a gente usa. Então, voltagem sempre em volts, corrente sempre em ampere. A lei de Ohm é uma lei que foi criada pelo físico e professor universitário alemão Georges Ohm, que verificou experimentalmente que determinados condutores, sempre que dividia a voltagem ou a DDP, né, pela intensidade corrente, o valor sempre era constante, um valor era o mesmo, e esse valor era o valor que representava a resistência do resistor. Então, ele criou
a relação U é igual a R vezes I, ou seja, a gente sabia que o R era U dividido por I. Então, reescrevendo, U é igual a R vezes I. E transformou ela na primeira lei da eletrodinâmica, conhecida como lei de Ohm. Então, todas as divisões entre U e I dão um valor constante que é igual à resistência desse material, desse resistor. Toda vez que o resistor for ômico, ele é representado de maneira muito organizada em um gráfico que é linear, tá? Que tem sempre uma relação específica, ou seja, toda vez que eu faço a tangente dessa inclinação dessa reta, eu acho a resistência, ou seja, quando eu divido o U pelo I, eu acho o R. Isso vale para um resistor ômico. Se vocês observarem, se tivessem valores aqui, sempre que eu dividisse, por exemplo, o 3 por I3, eu acharia o mesmo valor se eu dividisse o U sobre o IU, tá? Então, essa é a característica. Ok, finalizamos as partes que eu queria relembrar vocês das aulas 17 e 19. No próximo vídeo, a gente vai falar das aulas 21, 22, 23 e 24 sobre associação de resistores. Até daqui a pouco.